Família, bora dar uma olhadinha nos gráficos aqui, principalmente visando swing trade dessa vez. As últimas análises foram focadas bastante, né, em questão de acumular para longo prazo, visto que a gente tinha o mercado caindo e sempre quando eu vejo uma queda, eu vejo como oportunidade para comprar bons ativos mais baratos, né? Porém, aparentemente Bitcoin fez algumas movimentações aqui que nos demonstram que provavelmente aqui possa vir a ser o fundo desse pullback que ele vem dando, né? Se ele vai continuar subindo, se ele vai lateralizar aqui, só Deus sabe, só o tempo vai nos dizer. Na minha opinião, eu acredito numa lateralização aqui nessa região e com isso a gente está tendo algumas oportunidades interessantes para swing trade em algumas altcoins específicas, tá? Eu nem vou estender tanto a análise na questão do Bitcoin, porque ele tá fazendo nada mais, nada menos do que uma continuidade de alta aqui, encontrando uma base de preço. Essa semana ele fez um fechamento excepcional, né? Na semana anterior, uma barra martelo muito bonita, tá acima da média 8, tá tentando ficar acima da média de 21, então a tendência do Bitcoin continua muito saudável, mas tivemos várias altcoins que caíram muito quando o Bitcoin estava caindo nessas semanas aqui, que agora estão dando oportunidades interessantes para possíveis trades, tá? Quero que vocês deem uma olhadinha comigo aqui no caso de Solana. Quando a gente para analisar o gráfico semanal de Solana, olha só que interessante, deixa eu apagar essa cunha aqui que daqui a pouco a gente desenha ela de novo. Cara, a gente consegue observar um padrão aqui em Solana. Primeira coisa é, normalmente os pullbacks de Solana estão sendo na média 8 e na de 21, olha só. Pullback, estourou, pullback, média 8. Estoura de novo, pullback na média 8. Usa a média 8 como suporte. E agora ela fez o quê? Chegou até perder um pouco a média 8. A média 8 é essa rosa, tá? Perdeu um pouco, mas já está voltando acima. O que nos indica que as outras vezes que ela tocou nessa região foram vezes interessantes para abrir tanto posições quanto para acumular para longo prazo também, né? Olhando um pouco mais de perto o gráfico de Solana, a gente consegue enxergar aquele padrão que estava desenhado aqui. E olha só que bacana, a gente tinha, né, essa LTBzinha aqui em Solana e ela acabou de fazer esse rompimento dessa LTB. Juntamente com essa LTB, a gente tem também isso daqui, que é nada mais, nada menos do que uma cunha, né? Essa é uma cunha descendente, cunha essa que normalmente tende a romper para cima. Perceba a quantidade de toques que a gente tem nessa cunha aqui. Vamos lá. Tocou aqui essa vez, voltou abaixo, tocou de novo, voltou abaixo, e é um padrão de rompimento para cima. O que ela fez? Rompeu até o momento para cima, ficando bem acima também das duas médias, tá? Então Solana é um ativo que eu estou até com a operação aberta, acabei pegando nesse fundo aqui, mas olhando por agora, qualquer pullback de Solana aqui, para confirmar um fundo mais alto que o anterior, na minha visão, pode ser oportunidade para abrir algum tipo de operação de swing trade, tá? Mesmo se a gente abrisse essa operação agora eu não acho tão interessante, tá? Por quê? Porque eu preferiria ela voltar aqui no pullback para pegar essa movimentação aqui nas médias. Porém, se a gente abrisse agora, olha o risco retorno disso aqui. A gente coloca aqui, coloca o alvo lá no topo, né? Afinal, a gente vai ter a próxima resistência exatamente nessa região de topo. Eu fecharia essa operação antes de chegar nessa região. Então é um alvo de mais ou menos 35%. E, cara, o stop a gente coloca abaixo desse fundo anterior e também da média de 21, que é essa média azul. Olha como é que ficaria essa operação aqui, ó. O alvo de 33% e o stop de 7,4%. É uma operação que o risco-retorno vale muito a pena. E aqui eu já tenho que dar aquela frisada, né? Quando a gente fala de operação, de swing trade, não é o mesmo capital de hold. Capital de hold é continuar acumulando, comprar aos poucos, fazer DCA, que seria comprar semanalmente, comprar mais nas quedas. Agora, essa parte do capital aqui, que é a parte do swing trade, é uma parte onde a gente utiliza para tentar fazer lucros nas operações, para justamente aportar mais no capital de hold depois. Então imagina lá, tenho 100 mil dólares, colocaria aqui para fazer trade 1.000, 2.000, 3.000 dólares, até 10 mil dólares, que seria 10% desse valor. É óbvio que é um valor hipotético, né? Mas quanto mais eu tenho, maior seria a banca de trade. E eu usaria essa banca em si para fazer as operações, não o do capital de longo prazo. Solana, então, é um ativo que eu estou completamente de olho. E outra coisa que me faz ficar de olho em Solana é justamente
esse RSI dela, né? O RSI dela começou já a nos dar indícios de fundos mais altos que os anteriores. Aqui embaixo a gente consegue enxergar claramente isso daqui, enquanto o gráfico ele está meio de lado, né? O gráfico está meio lateral. Isso aqui é uma divergência, né? Enquanto o RSI já está subindo forte, o gráfico ainda não acompanhou, então a gente tem uma divergência bullish aqui, tá? A primeira criptomoeda que eu queria trazer pra gente dar uma olhada, então seria o caso de Solana, tá? Porém não para por aí não. Temos outras altcoins que estão bem interessantes, na minha opinião. A própria FTM é uma altcoin que ainda pode fazer uma movimentação legal aqui. Quando a gente para analisar o caso de FTM, a gente tinha essa LTBzinha, que já estava até desenhada aqui, e olha o que a FTM acabou fazendo, né? Ela rompe essa LTBzinha e retesta. Junto com a LTB, se a gente tirar todos esses desenhos aqui, a gente consegue enxergar a média de 100 períodos também. Tudo bem que ela tá meio que abaixo da média, o que não é tão legal assim, mas qualquer peidinho que ela dá pra cima aqui, ela já vai voltar acima da média, né? Outra coisa que tá legal é esse fundo duplo aqui, ó. A maioria das altcoins que estão andando agora, foi o caso de Solana, fizeram um fundo duplo também. Olha só, a gente pode voltar para o caso de Solana e olha lá o fundo duplo. Mesmo fundo duplo, só que Phantom tá mais ou menos nessa posição aqui, tentando subir agora. Solana meio que já foi, né? Então o FTM tá meio que igual à própria Solana, um pouquinho antes da Solana ter dado uma subida. Caso ela consiga se manter, né, acima dessas médias aqui e tudo mais, a gente pode simular uma operação e aqui fica até mais interessante, porque o alvo ele é muito mais distante, olha só. O alvo fica lá no 68%, 64%, e o stop pode ficar um pouco maior também, talvez abaixo dos dois fundos. Vamos ver se não vai ficar muito grande. Então, como o alvo é maior, o stop pode ser maior também. O alvo tá lá no 64%. Se alavanca só duas vezes, ó como é que não precisa alavancar muito, hein, rapaziada? Alavancou duas vezes só. Se ela bate o alvo, a gente faz mais ou menos 120%. Se ela destopa, você perde 20%. Então o risco-retorno também é muito aceitável aqui. Outra coisa que tá legal aqui no caso de FTM é isso aqui, ó. Jogou pro gráfico de 4 horas, a gente conseguia ver meio que também uma divergência aqui na questão do RSI. O RSI já estava começando a fazer topos e fundos mais altos que os anteriores, enquanto o gráfico ainda não estava. No mesmo momento, o gráfico estava meio devagarzão, né? O gráfico estava meio que em queda aqui, ó. Topos mais baixos que os anteriores e o RSI subindo, uma divergência também apresentada aqui no próprio gráfico de FTM. Mas não para por aí não, tem mais altcoins que na minha visão pode ser que esteja interessante para pelo menos ficar de olho, tá? Eu vou soltar mais 3 altcoins aqui que estão interessantes para esse swing trade, mas tem que deixar o like, né, família? Ajuda a gente aí, jogar esse canal para mais pessoas. Clica no like e comenta uma altcoin que eu vou analisar na minha próxima análise. Bora voltar. Olha só que interessante o que a gente tem aqui também no caso de FET, tá? A FET a gente tinha a mesma LTB que a gente tem nas outras que eu desenhei ali para vocês. A gente também tem o mesmo fundo duplo que a gente teve nas altcoins também ali, ela tá muito parecida com Solana FET, tá? E olha só que bacana, ela tá exatamente agora tentando se manter acima de ambas as médias. Seria mais interessante se ela desse um pullback, fizesse um fundo mais alto que esse aqui para tentar abrir a posição exatamente nesse reteste, né? Mas, cara, não sei não se vai acontecer. Mesmo se a gente pegasse FET nesse exato momento, o risco-retorno também vale muito a pena, ó. Se você coloca o alvo lá no topo, 40%. Se você impõe o stop abaixo das duas médias e desse fundo anterior, vamos ver se não vai ficar muito grande, né? É um stop de 9% mais ou menos. Então aqui você também não poderia alavancar muito. Alavancaria, por exemplo, 2 vezes, porque se estopa você perde 20%, mas se bate o alvo também você ganha mais de 85%, 86% mais ou menos. Então assim, risco-retorno também muito aceitável, tá? Além dela estar rompendo aqui a LTB que eu acabei de traçar para vocês, ela está se mantendo acima das médias aqui. Então FET é outra que eu ficaria de olho. Digo mais, essa região como um todo que a FET está fazendo como suporte agora é uma região muito importante, né? Vamos tirar todos esses desenhos aqui para ficar um pouco mais claro. Perceba o que a FET está fazendo. Se a gente coloca uma região, né? Porque não é só uma linha no gráfico, mas uma região como um todo, perceba que essa região foi uma região de topo aqui. Olha quantos dias ela demorou para conseguir romper isso aqui. Até que rompe, retesta exatamente essa mesma região.
Tenta subir, volta exatamente na mesma região. Tenta subir, volta exatamente na... Então a gente consegue concluir, né, que essa é uma região de suporte de compradores muito forte. Ela fica defendendo essa região muitas vezes. Será que agora ela tocou para realmente subir? Só o tempo vai nos dizer. Mas de qualquer forma a gente consegue encontrar um suporte muito bom aqui. Se a gente colocar o stop abaixo dele, a teoria é que esse suporte aguente, né? Outra que eu separei aqui para vocês é exclusivamente a AVAX. A AVAX também tinha uma LTB, você percebe que as altcoins estavam bem parecidas, né? Elas estão realmente andando muito junto. A AVAX, ela tinha essa LTB, olha o tanto de toques como resistência aqui, vários dias tocando como resistência. Toque aqui de novo e o que ela tá fazendo nesse exato momento? Rompe essa resistência e está retestando junto com a média de 21. Aqui pode ser interessante, a AVAX é uma das que estão mais bonitas para a entrada atual mesmo, né? Diferente de algumas ou outras que eu trouxe aqui que eu esperaria um pullback e tal. No caso, a AVAX, ela tá fazendo esse pullback agora, faltaria só uma confirmação. Por exemplo, se amanhã ela chegar com uma barra verde aqui, ó, ela tá mostrando um pivô de alta realmente na média de 21. E além de tudo, olha só aqui embaixo, rapaziada. O RSI fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores e o gráfico não está fazendo o mesmo, né? A gente consegue ver meio que uma lateralidade ou até mesmo meio que uma queda aqui nesses últimos períodos. Média de 21, já é um segundo motivo interessante aqui. Olhar o gráfico de 4 horas para a gente ver se a gente consegue até antecipar essa pivôzada na média aqui que eu acabei de falar, né? Tentar antecipar pelo gráfico de 4 horas essa barra, mas, cara, o risco-retorno aqui tá bem aceitável, né? Visto que ela acabou de romper essa LTBzinha, tá apoiada nela, né? Depois de muito tempo tentando romper essa LTBzinha. Única coisa aqui é a média 8 semanal aqui em cima, mas também faz parte, né? Não vai ter como achar um setup que vai te dar entrada de todos os jeitos. Média 8, média 21, então não tem como, né? Aqui a média de 21 tá dando entrada, rompimento da LTB. Temos também o RSI subindo no gráfico diário saudável. Temos também o gráfico semanal muito interessante, buscando uma base de preço. Você para analisar, é a primeira vez que a AVAX tenta fazer uma base de preço depois dessa puta estourada na tampa que ela deu aqui, né? Então ela estoura a tampa, volta para depois estourar de novo. Pelo menos a tendência de alta é assim que funciona, né? Fazendo bases de preços mais altas que as anteriores. Então, na minha opinião, a AVAX pode ter um risco-retorno também bem aceitável. É óbvio que quando a gente opera, a gente sempre coloca stop, né? Diferente de quando a gente compra para longo prazo. Longo prazo não mexe, deixa lá parado. Agora, a operação sempre tem um stop. Onde ficaria nosso stop aqui? Se não ficar muito grande, abaixo do fundo anterior. Vamos simular aqui, vai? Colocar aqui, ó. O stop ficaria mais ou menos aqui na região dos 12% e o alvo, vamos ver se vai valer a pena o risco retorno lá, ó. Esse tipo de operação que às vezes a gente pode tentar buscar, né? Mesmo se a gente coloca um stop um pouco mais perto, não vai estar bem abaixo do fundo anterior, mas vai estar abaixo da média. Você coloca um stop de 10% e o alvo de 74%. É um swing trade, é o que a gente gosta de fazer aqui no canal. A gente não gosta de ficar fazendo várias operações. Quantidade é diferente de qualidade. Nós gostamos de operar ali 10, 11, 12, 13 vezes no mês, dependendo se for um mês bom ainda, né? E essas 12, 13 vezes tentar ter um risco-retorno como esse aqui, de 70% no alvo para 10% aqui caso de stop, tá? Então vamos lá, imagina que a operação comece a andar aqui, como é que eu fecharia essa operação? Cara, subiu um pouco ali, eu posso fazer uma parcial, ou digo mais, começou a subir, você pode fazer no quê? Você vai subindo o stop junto com a operação, assim você não precisa nem fechando ela, ó, sobe um pouco, aí ela vai dar mais um pivô, dá mais aqui, ó, você sobe mais um pouco. Isso é uma estratégia muito boa, é o que eu faço às vezes em alguns swing trades. Aí você consegue deixar meses a operação rodando. Óbvio que você tem que se cuidar com as taxas e tudo mais, por isso que a gente usa Bybit, link aqui na descrição, porque as melhores taxas do mercado são as da Bybit, né? Então a gente utiliza ela para fazer essas operações, alavancando muito pouco, né? Quando a gente alavanca ainda, e daí a gente consegue ter essa conclusão aí. Então, cara, a VAX também é uma criptomoeda que, na minha opinião, está dando uma oportunidade sensacional aqui para o curto prazo. Agora, referente a longo prazo, família, muitas altcoins ainda seguem muito descontadas, tá? Eu aproveitaria esse momento atual para comprar altcoin. Eu sei que tem muita gente que fala aí na internet, né? Ah, tem que esperar o Ethereum voltar a subir perante ao Bitcoin, tem que esperar, não sei o que lá. Eu não gosto muito de esperar isso acontecer, por quê? Porque quando isso acontecer, as altcoins já vão estar
explodindo 200, 300, 400%, aí sim que vai começar o Total 3 subir demais, aí sim que vai começar a fazer essa troca do gráfico de Ethereum barra BTC, que a galera analisa bastante, né? Aí sim que vai começar a acontecer essas movimentações. E eu quero já estar exposto nas altcoins nesse momento, eu não quero me expor quando isso acontecer, entendeu? Então eu prefiro me expor com a dominância do Bitcoin no talo, igual ela tá agora, porque as altcoins estão baratas, justamente para eu conseguir comprar baratas essas altcoins que eu acho interessante. É óbvio que eu não compro qualquer merda também que tem aí, tá surgindo um monte de criptomoeda nada a ver, mas por exemplo, bons projetos, pô, Celeste, Immutable X, vários aí que a gente pode dar exemplo, são oportunidades e talvez a última oportunidade antes de uma bull run verdadeira, né? Quando começar a segunda pernada do ciclo de alta, que é a pernada mais intensa, mais forte, eu acredito que não vai dar tempo da galera que tá de fora começar a acumular nesse momento. Até dê, mas eles não vão conseguir comprar nos preços que a gente tá tendo agora. Por isso que eu já estou me expondo nas altcoins, mesmo que estejam feias. Tem várias altcoins que estão muito feias, próximos de fundos ali. A própria Matic tá muito feia. Não tô comprando Matic, mas graficamente falando não tá legal. E eu tô ciente disso. As outras altcoins, várias estão desse jeito e eu tô acumulando, tá tudo bem. A visão é pro longo prazo mesmo, né? Não é comprar agora pra ter essa altcoin valorizando daqui 2, 3, 4 dias. Beleza, rapaziada? Espero que você tenha gostado dessa análise aí. Deixa o like mais uma vez, comenta aí a altcoin que você quer que eu analise. Tamo junto, valeu!